Conta você pra mim, qual o melhor papel do Monteiro Lobato? É fazer pensar. É fazer as pessoas pensarem de uma maneira, da melhor maneira possível, através da imaginação, através da fantasia. Porque isso está muito na origem dele. Desde muito novo ele sabia, olha, a gente não pode seguir modelos, a gente tem que sair, as coisas que a gente faz tem que vir da cabeça da gente. A gente precisa buscar a autenticidade da gente dentro da gente mesmo. Acho que isso está na gênese dele e é o resultado, e é, assim, vamos dizer, a principal coisa que ele faz. Porque quando ele faz, sei lá, traz os personagens de conto de fada para o sítio, ele cria uma situação muito imaginosa, muito fantasiosa, mas muito bonita. E quando a criança está lendo aquilo, a cabeça dela está fervendo, no melhor sentido possível. Então acho que é difícil sintetizar Lobato numa coisa só, porque ele próprio era muito multifacetado, ele próprio era muitos Lobatos. A gente falou tem 3, mas na verdade é muito mais do que isso. É uma pessoa complexa, é uma pessoa que muda de opinião em função do que ele descobre, em função do conhecimento. Mas acho que fazer pensar fazer e estimular a fantasia na cabeça das pessoas, das crianças principalmente, talvez seja o grande legado, o principal dele. Você acha que ele foi um cara realizado com ele mesmo? Difícil responder. Em princípio eu diria sim, com certeza. E provavelmente foi, porque ele sabia, no fim da vida, a qualidade da obra literária dele para crianças. Mas ao mesmo tempo ele teve muitas frustrações. Ele não conseguiu ir para frente com o negócio do petróleo, que foi, vamos dizer assim, a grande meta que ele teve enquanto homem de negócios. Ele quebrou. Ele foi um cara que tropeçou várias vezes na vida, só que se levantou. Então ele foi fazendeiro, não deu certo. Foi editor, faliu. Foi adido comercial, o governo mudou e ele perdeu todo o dinheiro dele na Bolsa de Valores. Foi novamente editor, mas aí inventou essa história do petróleo, virou empresário do petróleo, faliu, quebrou. Os 2 filhos homens morreram de tuberculose. Então ele tem muitas frustrações e muitas decepções na vida. Vamos dizer, ele se sentiu realizado? Ele poderia ter se sentido realizado, porque a obra que ele deixou é de um valor inestimável, é uma coisa assim de muita qualidade, de muito brilho e que até hoje dá rumos para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar a literatura. Mas não sei dizer se ele se sentiu realizado. Talvez não. Você acha que ele, como homem, pai, ele conseguiu passar, pelo que se conhece, todo esse mundo imaginário de viagens, de descobertas para a família, para os filhos? Acredito que sim. Acredito que sim, porque isso está na família dele até hoje. Eles estão muito ligados a esse legado de Lobato, os descendentes de hoje. Eles ainda estão muito ligados nesse legado de Lobato e não tem como ser diferente. Ele foi um homem excepcional, construiu uma obra excepcional, teve uma trajetória excepcional. Não tem como esse cara não estar num patamar de excelência. Para você, quais foram as obras na sua infância que mais te encantaram e depois na sua fase adulta? Bom, não precisa nem falar dos 12 Trabalhos de Hércules, que foi a minha primeira grande paixão literária, a primeira grande paixão literária que eu tive na vida. O Minotauro também. Esses que têm mitologia são fascinantes. Seja a mitologia grega como o Minotauro, os 12 Trabalhos de Hércules, ou mitologia brasileira como o Saci. O Saci é uma delícia, é um livro maravilhoso. E meus filhos ficavam, eu lia para meus filhos, eles ficavam, porque esse eu não li criança, esse eu fui ler depois agora, li, mas acho que num momento intermediário. Fui ler depois agora para os meus filhos e via o quanto que eles gostavam, o quanto que eles embarcavam naquelas histórias, no meio da floresta, Cuca, Saci, Mula Sem Cabeça. São livros fascinantes, esses que mexem com esses universos mitológicos. Acho que de criança, com certeza, esses. A Chave do Tamanho é um livro de literatura infantil que eu aprendi a valorizar como adulto. É um livro que é muito interessante, é muito peculiar. Não sei se dá para considerar aquilo como literatura infantil. Ele é quase um realismo fantástico. E se você pensar bem, se você olhar Reinações de Narizinho, dialoga muito, tem muito a ver com Alice no País das Maravilhas. É tão infantil quanto Alice no País das Maravilhas. É uma menina que deita e que dorme na beira do rio e que tem uns sonhos, que mistura registros infantis com registros de uma menina que daqui a pouco vai virar moça. Então tem uma riqueza ali, tem
quantidade de registros possíveis na obra dele que talvez ainda não tenha sido devidamente valorizado. É um escritor rico, é um escritor denso, com muita imaginação, muita imaginatividade, assim, pega você pela imaginação, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar vários registros ali. Como literatura não infantil, eu acho Negrinha, o Conto Negrinho, uma obra-prima. Gosto muito também de contos como Bugio Moqueado, eu acho também um conto forte, não é uma literatura nem ingênua nem simples. Acho O Presidente Negro uma obra muito interessante, muito curiosa, muito diferente de tudo que se escrevia naquela época. Urupês e Cidades Mortas, que são os dois primeiros, são contos e crônicas, também são livros que você se surpreende com a qualidade e com o retrato que ele dá do Brasil. É uma qualidade literária misturada com o retrato do Brasil. Você fala, nossa, o cara enxergou isso tudo naquela época, e coisas muito atuais ainda. Então é difícil listar, viu? É muita coisa que tem ali. Qual que é o maior legado que você acha que ele deixa com a obra dele? Outra pergunta difícil, porque são muitos. Mas eu acho que o maior legado de Lobato é a capacidade que ele tem de fazer as crianças se inserirem nesse universo da literatura, nesse universo da fantasia, da imaginação, de uma maneira que faz pensar, que faz refletir. É que ele tem legados em várias obras, mas acho que esse ainda é o mais fascinante. Qual que é a importância desse documentário? O documentário vai mostrar, a importância desse documentário é que ele vai resgatar não só o escritor de literatura infantil, que por si só já seria suficiente, já justificaria um projeto como esse, mas vai mostrar também esses outros Lobatos. Como eu falei, você tem o escritor de literatura infantil, você tem o escritor de literatura não infantil e você tem a vida dele. Os três são fascinantes. Se você pega qualquer um dos três isoladamente, já justifica um projeto como esse. Tá? Porque é um sujeito que deixou a obra infantil que deixou, da qualidade que deixou uma obra adulta que as pessoas não conhecem, que também tem uma qualidade literária e também de revelar um país que é desconhecida. E um cara que teve a vida como ele teve, que foi fazendeiro, que foi promotor público, que foi jornalista, que foi editor, que revolucionou o mercado editorial do Brasil, que foi adido comercial do Brasil nos Estados Unidos, que foi empresário de petróleo e que moveu a história do Brasil num certo sentido ao longo de toda a vida dele. O que você acha que ele sonhava? O que era objetivo para ele? Ele sonhava com um país diferente, com certeza. Esse é fácil. Ele sonhava com um país melhor, ele sonhava com um país desenvolvido, com um país com oportunidade para todo mundo, um país sem miséria, sem fome. Isso é uma espécie, essa é a bússola dele. Seja escrevendo para crianças, seja virando empresário de petróleo. Esse trabalho com o Márcio Garcia, você já tinha feito trabalhos com ele? Qual que é a expectativa? Não, nunca trabalhei com o Márcio, mas a expectativa é a melhor possível. Acho que Márcio é um ator que a gente percebe pelos trabalhos recentes dele, que é um artista inteligente, é um artista que ele sabe se aprimorar, que ele busca esse aprimoramento. Você percebe que é um ator que hoje tem uma qualidade mais depurada, mais amadurecida. Então acho que isso já é um sintoma muito rico, muito promissor desse trabalho que a gente vai fazer com a direção dele. Quando a gente fala de Monteiro Lobato, a gente tem, no caso, uma referência muito forte da infância, de tempos, de anos. Mas a gente pode falar que Monteiro Lobato é um escritor atualizado no sentido, a obra dele hoje, tudo que ele escreveu há muitos anos, hoje seria da mesma forma, seria com a mesma metodologia, com essa mesma visão? Olha, eu acho que, em linhas gerais, sim. Porque muitas das coisas que ele escreveu continuam muito atuais. Isso é uma das surpresas que a gente tem quando lê principalmente a literatura para adultos. Você percebe que ele está tocando em questões que estão aí até hoje. Então, de maneira geral, sim. Agora, ele era muito antenado com a época dele.
Por mais que ele escrevesse sobre um ambiente rural, que foi onde ele passou a infância, na fazenda do Visconde de Tremembé, que era um Visconde, o avô dele na região de Taubaté, e a floresta da fazenda, as histórias que ele ouvia, povoaram a cabeça dele para o resto da vida. Mas ele era muito antenado, tanto que ele tem uma obra de ficção científica, em que ele prevê, entre outras coisas, a internet, do jeito dele, não é exatamente como ela é hoje, mas a informação transmitida pelo que ele chamava de ondas de rádio. Então, imagem, texto, som, tudo sendo transmitido. Ele era um cara muito ligado às coisas que estavam acontecendo. Ele era leitor de Júlio Verne, de H.G. Wells, esses escritores também que já estavam se colocando adiante do tempo, no diálogo com as novas tecnologias. Mas não sei se... Mas acho que talvez se ele fosse escrever hoje para criança, ele incorporaria outros universos, a internet que está absolutamente presente na vida das crianças. Ele, acho que incorporaria essas novas referências que principalmente as crianças têm na vida delas. Se você fosse contar para as crianças quem foi Monteiro Lobato, o que você falaria dele? Como você contaria? Eu pegaria os 12 trabalhos de Hércules e começaria a ler para essas crianças, porque não tem nada mais fascinante do que aquilo lá. Aí depois que elas soubessem, viajassem naquela história, eu contaria quem é Monteiro Lobato. Falaria um pouco da história dele, como eu faço com meus filhos. Comecei pelos livros. Como é que é contar? Definir Monteiro Lobato? Para uma criança, eu acho que se você diz para uma criança, olha, esse cara criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a criança entende o que você está falando. Porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma instância com um valor muito diferenciado na cabeça da criança. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, para uma criança, remete a tanta coisa, a tanta imaginação, tanta fantasia, a essas viagens maravilhosas pelo mundo que ele criou, pelos mundos que ele criou, que se você fala, olha, tá vendo esse homem aqui? Ele que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele que criou Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, ele que criou aquelas histórias. E para o Fernando, qual que é a avaliação que você faz de ter incorporado desde a infância até hoje Monteiro Lobato na sua vida? Faz uma diferença muito grande, mas eu não sei te dizer qual é, porque ter lido os 12 trabalhos de Hércules me deu uma conexão, por exemplo, com o universo da mitologia, das mitologias, em especial a mitologia grega, que talvez eu não teria com a mesma intensidade. Ter lido o Minotauro, a mesma coisa. Ter lido o Saci é interessante porque faz a gente enxergar que mitologia não é só mitologia grega. Aqui no Brasil você tem mitologia, só que a gente chama de folclore, mas é a mesma coisa. São lendas e histórias, episódios de origem lendária, de formação, que dão base a uma civilização, que dão base a uma cultura. A nossa cultura ela não é só nativa, não é só indígena, ela é misturada. Ela tem grego, ela tem romano, ela tem europeia, oriental, etc., junto com essa base nativa autóctone, que é meio índio, um pouco africano também. Mas acho que ajuda a entender o ser humano, ajuda a entender pessoa. Porque quando você viaja por esses universos, a mitologia, na verdade, o que ela é? São sonhos de civilizações, são sonhos de povos. Do mesmo jeito que a gente, quando dorme, processa dessa maneira um pouco que não é racional, que não é razão, as referências que a gente tem, seja naquele dia que a gente viveu, seja ao longo da nossa vida inteira, a mitologia é como se fosse isso. São as referências que uma cultura tem processadas de uma forma de sonhos. Elas perdem a referência com a razão, com o imediato, com o dia a dia, com o racional, e entram em instâncias mais internas nossas que a gente não domina muito bem, mas que são fundamentais para a gente entender o mundo e entender a gente, que era uma das coisas que Lobato falava. Ele seguia muito aquela ideia do que você tem que se entender a si mesmo antes de entender as outras pessoas. Você sonhou, viajou muito com Monteiro Lobato? Muito, muito, e hoje o meu prazer é fazer os meus filhos viajarem.